paz do Senhor, queridos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Adna Goiabeiras. E este programa é com direção dos Jovens Casais. Hoje estamos aqui com o nosso mascotinho, nosso casal mascote dos Jovens Casais, que recém-casados, jovenzinhos de idade, mas com certeza tem muito para contribuir conosco. Sejam muito bem-vindos, Gabriel e Raíssa. Muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu amo essa família. Muito feliz de estar aqui e muito grato e amo muito essa família também. Para a gente começar, vamos conhecer um pouquinho de vocês. Conta para nós um pouquinho do testemunho, da conversão, como foi para conhecer a Cristo, porque vocês são muito jovens, se já vieram de um lar cristão ou não, conheceu no decorrer aí da caminhada. Fala para a gente um pouquinho. Então, Bruna, sim, eu nasci no lar cristão. Isso foi super essencial para minha vida adulta hoje, como pessoa, como mulher, como esposa, inclusive como mãe. Alguns princípios que minha mãe me ensinou, principalmente através da igreja. E eu fui regente dos jovens na Assembleia Belém. Só que eu falo que a verdadeira conversão é quando a gente realmente entende que precisa ter o tempo com Deus. Eu sempre fui uma pessoa que influenciava ali dentro da igreja, que estava em tudo. Uma decre, fez muita parte da minha juventude, eu amava. Eu sempre fui de estar em tudo dos jovens. E eu sempre fui uma moça que tinha esses princípios de me guardar, de não ficar beijando na boca, não ficar com qualquer um. Eu sempre tive o estudo e principalmente esse temor. Claro que teve um tempo que eu me desviei, né? Mas até esse momento fora da igreja foi necessário. Às vezes a gente olha e fala, não, a gente nunca pode sair da igreja. Mas a gente aprende quando a gente sai, sabe? E foi importante para a minha vida. Só que ainda mais quando eu cheguei aqui, hoje, na Adna, na vida adulta, assim, como esposa, porque eu entendi que eu achava que eu era a pessoa certa. Eu achava que estava tudo bem dentro de mim, que eu não precisava mudar. E Deus me quebrou, assim, me refez por inteiro. Eu tinha muito orgulho, muita soberba. Claro que isso ainda é trabalhado dia após dia. Mas aquela questão de é do meu jeito, eu que mando, autoritarismo. Porque eu cresci com a falta do meu pai biológico. Então, a minha mãe casou, eu tinha 1 ano de idade. E eu tive esse marido dela como meu pai, que inclusive é o meu pai, né? Mas não biológico. Então, quando eu cresci e comecei a entender que ele não era meu pai, que o meu pai tinha ido embora, isso me mexeu um pouco comigo, sabe? Então, uma fase da minha vida, quando eu comecei a crescer, eu não queria respeitar o meu pai, sabe? Porque umas coisas assim que eu não achava necessário. Mas a igreja foi de suma importância na minha vida, para o meu crescimento, e muito importante mesmo, esse princípio. Conversão é uma palavra interessante porque eu também nasci e cresci em um lar cristão. Meus pais já eram da Assembleia Belém, e aí, sempre desde criança na igreja, né, participando do conjunto de jovens, de adolescentes, de crianças. E foi lá que eu aprendi a cantar, foi lá que eu aprendi sempre participando, cantando nos conjuntos. E apesar de sempre estar ali, né, de sempre estar ouvindo sobre a palavra, aprendendo bastante sobre a lei, conversão mesmo veio depois de adulto. Depois que eu comecei como todo jovem, né, não todo, mas como a maioria dos jovens que crescem no âmbito de lei, quando cria um pouco de asinha, acaba dando uma desviada. E aí eu dei essa desviada quando eu fiz 18, né, comecei a aprontar um pouquinho. E foi quando eu comecei a entender mais o que era o evangelho de verdade, quando eu peguei para ler a Bíblia de verdade, que eu vi o quanto eu era sujo, quanto eu era ruim. Aí que começou esse processo de conversão, que foi terminar recentemente, né? Existe uma diferença entre ser convertido, né, que é conhecer esse evangelho, que é conhecer essa graça, e ser um cristão aprovado por Deus. Mas o processo de conversão, ele veio depois que eu saí para o mundo, conheci o mundo lá fora, vi que não era essa liberdade que o mundo oferece, ela não é essa liberdade que é a liberdade que traz a verdadeira paz quando a gente vai dormir. Me arrependi muito das coisas que eu fiz no mundo, e quando eu me encontrei numa situação quase de depressão, muito triste, angustiado por não encontrar a paz, aí que eu encontrei de verdade o Jesus, que traz uma paz que pode estar tudo pegando fogo lá fora, tudo pegando fogo ao redor,
e a gente não perde essa paz. Então, esse processo de conversão ele aconteceu com vários fatores, né? Desviar, e a minha esposa ela faz muito parte desse processo de conversão, porque já estendendo o testemunho para o início do nosso namoro, eu ainda era uma pessoa que frequentava cultos e não era convertida. Inclusive, ela sofreu um pouquinho comigo no namoro. E foi quando eu a perdi, num processo de perdê-la mesmo, de verdade, que começou assim um processo que, além de eu ter me arrependido de tudo que eu fiz com ela, eu me arrependi de tudo que eu fiz, no modo geral, de pecado. E aí eu sofri muito, chorei bastante, passei madrugadas em prantos e choro e pedindo para Deus perdão e pedindo para Deus para Ele me mudar, para Ele me transformar, que eu queria que se Ele conseguisse que eu voltasse com Raíssa, eu ia ser um cristão de verdade. Aí começou esse processo de conversão e hoje eu sou muito grato até pela vida da Raíssa, porque se hoje eu me encontro não num ponto de um cristão perfeito, mas de um ponto de ser um cristão que busca a Deus de verdade, a Raíssa ela foi peça fundamental nisso. Só nessa pequena introdução aqui deles, nós já conseguimos identificar várias situações. Por exemplo, você jovem precisa estar com a mão no arado, trabalhando com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus nos ensina sobre isso. Os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Isso nos fortalece, isso nos traz mais resiliência com as coisas de Deus. E também aqui ensinaram o caminho quando não é para se seguir. Porque existe aí nesse meio da juventude, eles possivelmente perto aí dos seus 18, 17, 19 anos, que existe essa curiosidade muitas vezes, porque nasceram num lar cristão, foram, mas voltaram, porque a semente foi plantada. E creia nisso, creia nisso. Se você foi plantado, foi germinado, foi cuidado com as coisas de Deus, o mundo não vai te satisfazer. Aproveitando, você disse um pouco, Gabriel, sobre o início de relacionamento de vocês. Mas conta pra gente, assim, como foi a idade? Porque hoje você tem 28, Raíssa tem 22. Estão aqui jovens casados, realmente acabaram de comemorar a primeira bodas aí, de 1 ano de casados. Mas como que foi esse início de relacionamento? O fato de você já conhecer ela na igreja, mas como foi esse investimento nisso? O casamento de vocês? Como é que foi para acontecer? Conta para nós. Eu cometi um grande erro no começo, que se eu soubesse que seria tão bom me casar com Raíssa, a gente já era para ter uns 4 anos de casado. A gente se conheceu... É até uma situação assim que eu vejo que assim, geralmente tem aquela frase que todo mundo tem a tampa da sua panela. Eu não acredito muito nisso, mas foi uma situação assim que foi tão encaixada que eu falo, cara, Deus ele tem propósitos com pessoas. Eu no exercício do meu trabalho, correspondente bancário, os pais dela chegaram, compraram um imóvel, foram financiar, trabalho com financiamento de imóvel. E eles me conhecendo, eles viram de alguma forma um brilho de cristão em mim e me perguntaram se eu era da igreja, eu falei que sim. E aí a gente começou a conversar ali e eles gostaram bastante. Conversamos um pouco sobre Bíblia ali, bastante. E aí o pai dela falou, cara, eu tenho uma filha que eu acho que vai gostar de você. E aí, beleza, encerrou esse dia de trabalho, eu fui para casa, quando eu cheguei em casa, os 3 tinham me adicionado no Instagram. E aí, isso era meados de setembro, salvo engano. E em outubro era meu aniversário, e em outubro a Raíssa me deu parabéns do Neida. Chegou um feliz aniversário lá para mim. E a gente começou a conversar. Nisso que a gente começou a conversar, a gente teve um primeiro encontro ali, inclusive na casa dela. Os pais dela também, assim como minha criação, sempre muito baseados no que é certo, na palavra de Deus. Nosso primeiro encontro foi na casa dela, com a mãe dela junto, né, ali, pedimos um açaí. Só que eu ainda estava com a cabeça meio avoada, né, que é o que o inimigo faz, o inimigo nos cega, nos deixa bem avoados. E naquele momento eu não queria, eu vi que Raíssa era uma menina séria, de família, que era uma menina para casar, e eu no momento não queria casamento. E aí eu meio que sumi dela. Então foi uma novela aí que demorou uns 2 anos para a gente voltar a conversar. E aí teve uma situação que a gente estava meio que conversando, mas não a fundo. E aí a minha irmã, tinha loja de roupa na época, ela fez uma promoção lá que quem acertasse o placar do jogo ia ganhar um panetone, era um chocotone, né? E aí a Raíssa acertou um jogo lá, de placar de 2-1. É engraçado porque ela não gosta de futebol, ela nem assiste futebol, mesmo, e acertou, né? O placar. Aí a Thaís mandou a foto das duas pra mim, aí eu falei, cara, tá bonita, né? Tá linda. E aí eu me interessei de novo, voltamos a conversar, e aí, isso era novembro, no ano 2022 da Copa, e em dezembro a gente, no encontro aí, que ela me chamou para um churrasco da faculdade dela, a gente, né, deu o primeiro beijo, foi muito especial, foi muito legal. E na virada do ano de 22 para 23 eu pedi ela namoro, bem no Réveillon. Deus une propósitos.
né? Não existe, como ele disse, a tampa e a panela não vai existir, mas existe o quê? Uma escolha com propósito em Cristo. Deus abençoa casamentos dessa forma. Fala para nós, Raíssa, sobre o casamento em si, porque a gente sabe que toda mulher sonha em casar, sonha em vestir de noiva. Podem até falar que não, mas lá no fundinho todo mundo sonha com esse momento. Como que foi esse momento, essa preparação? Você realizou de verdade o seu sonho? Foi algo sobrenatural para você? Como é que foi? Bruna, então, sim, toda mulher tem esse sonho de vestidão, de festa, daquela coisa, né, daquela entrada. E esse sempre foi o meu sonho, claro. Mas a gente preparou o nosso casamento em um mês, literalmente. Foi tudo rápido. E a gente tinha recém voltado, porque a gente tinha terminado o nosso namoro no finalzinho de 2023. E em 2024, eu não queria mais o casamento. Então, tipo assim, ele quis voltar, ele se arrependeu de tudo. Só que eu falei, gente, agora eu vou esperar 1 ano pra casar, né? Porque eu já sofri, não quero mais. Aí, quando ele me pediu um casamento de novo, colocou o nosso anel de noivado. Aí eu falei, eita, agora eu vi que o parafuso tá dando uma apertadinha ali, né? Aí eu falei, ok, eu amo ele, não tem essa questão de, se não tiver festa, eu não vou casar. Eu amava, realmente, eu amo até hoje. Vou amar eternamente. Amém. Então, assim, pra mim, importou mais estar com a pessoa que eu amo, com aquela coisa de a vida inteira estar com quem eu amo, do que a festa em si. Mas foi a bênção de Deus que a gente recebeu, inclusive. A gente teve a honra de ter o pastor Ivo, o pastor Eber lá conosco, né, para nos dar a bênção. E para mim, sim, foi importante, eu me sinto realizada, porque foi através dessa bênção de Deus que hoje a gente chegou onde a gente está, e principalmente pelas mãos de Deus, pela misericórdia de Deus, porque se não fosse Deus a gente não estaria aqui. Era um casamento que você olhava e falava, gente, não tem o que fazer. Está fadado ao fracasso. Gente, não tinha jeito. Você é uma das pessoas que conhece um pouco da nossa história. E até eu me perguntava muitas vezes chorando, Deus, por quê? Por que eu estou passando por isso? E em alguns momentos, eu entendia que o inimigo queria acabar com o meu casamento e também com o meu sonho, porque eu sempre quis isso. O casamento, para mim, sempre foi aquela coisa linda que eu quis ter. Uma família, um filho, um marido, e essa questão de honra também. Mas o inimigo queria deturpar isso em mim. Falar, não, você nasceu para o casamento, você nasceu para ser sozinha. Mas eu precisava ter esse momento, esse quebrantamento de Deus. Mas em si eu me sinto realizada hoje. Casar com o Gabriel foi uma das melhores coisas que eu fiz na minha vida. Eu amo ele, vou amar sempre. É uma pessoa que tem um coração lindo, que Deus, principalmente através de mim, e ele através da vida dele, a gente tem sido moldados dia após dia. E ele tem melhorado muito. Eu olho para o Gabriel do passado e não reconheço. Principalmente quem ele está sendo hoje comigo. Porque ele faz de tudo, o que ele puder fazer, ele faz. Eu sou grata pela vida dele. E Raíssa, ela sempre foi assim, muito especial e sempre demonstrou muito esse amor. Só que eu, na minha imaturidade, cegueza espiritual, na minha meninice, eu queria que eu estivesse 100% pronto para casar com ela, financeiramente. Eu queria que eu tivesse com uma mente mais madura. E assim, passaram-se 11 meses e eu imaturo, a gente ficava no estagnado ali, sempre nessa expectativa de todo mundo. Nossa, vocês estão fazendo o quê que vocês não casaram ainda, né? Só que na minha cabeça, não, pera aí, ainda tem que casar daqui uns 5, 10 anos, né? Ainda tem que estar muito preparado para dar uma vida boa para ela. Só que aí veio essa situação de eu perdê-la. E quando eu estava nesse processo de me transformar, eu falei, Deus, se for da tua vontade, a gente vai voltar. E se for da tua vontade, eu não vou perder mais a isso. Eu não vou demorar para pedir ela em casamento, eu vou empurrar. Antes era ela quem sempre tentava dar um jeito da gente casar e eu fugia. Só que eu falei, não, agora vou ser eu que vou tentar ficar dando esse jeito. Tanto que para ela, assim, ainda dava para esperar mais um pouco na concepção dela, mas eu falei, não, a gente vai casar. Fora assim, a gente voltou, voltou a se falar perto do Natal de 2023. Em março de 2024, no final de março, a gente já estava casando. E como eu falei, se eu soubesse que o casamento era tão bom, antes eu teria casado com ela lá em 2022 mesmo, né? 2021. Porque foi depois de casar que as coisas começaram a acontecer na minha vida, que Deus começou a nos abençoar, que Deus começou a nos prosperar.
E eu ouço o testemunho dos nossos familiares, eles falando que casaram sem nada, só que a gente já começou, graças a Deus, apesar de não ter família rica, a gente não vem de família rica, mas Deus nos abençoou tanto nessa escolha que a gente fez, que a gente já começou ali com um lugarzinho para morar, mesmo que alugado, eu já tive uma promoção rápida no trabalho depois que a gente casou. Eu falei, cara, olha como que as portas se abrem para aquele que toma essa decisão uma decisão de homem mesmo, de falar, não, vamos casar, porque assim, ficar namorando para quê? A gente já se conhece, a gente conheceu o suficiente, eu tinha 4 anos já, que a gente se conhecia, eu já sabia da índole dela. Desde a primeira vez que eu a vi, eu tive essa certeza de que ela era a pessoa certa e eu não era a pessoa certa ainda, né? Mas quando eu fui transformado, né, nesse processo de sofrimento, eu vi que eu estava me tornando a pessoa certa, falei, não, agora tem que ser. E quando a gente tomou essa decisão, Deus abriu as portas tremendamente. E aí, com 1 ano de casada, a gente já conseguiu assim, uma bênção que veio um presente de Deus mesmo. Da maneira com que aconteceu, é só Deus mesmo, a gente já conseguiu adquirir o nosso primeiro imóvel. E foi tudo por causa de uma decisão que a gente tomou sem ter condições, sem ter festa bonita, sem ter lugar para ir praticamente. E Deus, ele abriu as portas do céu e eu vi que a melhor coisa que Deus mais abençoou na terra mesmo é o casamento. Eu me alegro muito de ouvir essas coisas, porque Deus, de fato, tem propósito na família. E homens, foi falado pelo Gabriel aqui, e é verdade, vocês precisam se posicionar e tomar a atitude. Entenda, Deus quer que nós tenhamos uma vida em santidade. A fornicação é abominável por Deus na palavra. Então, não é que o crente casa cedo, o crente entende o propósito de Deus e quer seguir o que Deus nos orienta. Eu ouvi uma vez falando em um vídeo desses de internet, da seguinte frase: você precisa conhecer para casar? Não, você casa acreditando que Deus está naquele relacionamento. E tem uma outra situação, você precisa confiar plenamente no Pai, porque se Ele está falando para nós o que é certo, se a palavra de Deus nos direciona para o que é certo, eu garanto para você que a opinião de Deus é muito mais importante do que a opinião do mundo, né? Se Deus está falando para a gente, se não consegue ficar solteiro e se santificar melhor que case, eu prefiro ficar com a opinião de Deus, que com certeza Deus sabe o que é melhor para nós. E é muito lindo ver também esse cuidado do pai. E vocês ainda jovem, Raíssa faz faculdade, né? Então, conciliar essas coisas, o que vocês disseram foi muito importante. Ter tudo pronto para casar, ou ter tudo pronto para ter um filho. Não é assim que funciona. Nós precisamos dar o passo de fé, confiar que Deus vai prover todas as coisas. Isso é viver uma vida de dependência. Também me recordaram aqui, quando eu era recém-casada como vocês, nós participamos de um encontro de jovens casais também, que eu era da sede. Um casal de longa data de casamento virou para a gente e disse assim: 1 ano de casada, ainda estão em lua de mel, quero ver quando tiver 10 anos como é que vai estar, porque possivelmente eles não estavam com um momento bom no casamento deles. E hoje, semana que vem, eu e Celso faz 11 anos de casados. Nunca estivemos tão bem. O primeiro ano realmente é desafiador. E eu queria ouvir isso de vocês. Como foi esse primeiro ano? Acabaram de comemorar aí. É bodas do quê? Beijinho? Bodas de beijinho. Acabou de comemorar aí bodas de beijinho, 1 ano de casado. O que Deus tem ensinado, Raíssa, Gabriel? O que Deus ensinou nessa união de vocês? Bruna, foi muito importante esse primeiro ano e principalmente para a gente entender que nós precisamos depender de Deus. E para sermos uma mulher sábia, como a Bíblia menciona, Deus quer isso de nós mulheres, eu precisei aprender a ser uma mulher sábia. Que era a pessoa que destruía meu lar, literalmente. Gabriel, às vezes a gente tinha uma discussão, Gabriel não gostava de algo, eu ia lá e piorava. Sabe quando tem um pouquinho ali, você vai lá e coloca mais fogo? Era isso que eu fazia. E eu precisei entender o meu lugar no casamento. Claro que é uma luta, a gente precisa entender, a gente precisa orar. Só que no final do ano de 2024, eu falei, Senhor, eu não aguento mais viver isso. Eu não aguento mais esses choros, essa vitimização, que eu era assim. Qualquer coisa que acontecia, eu chorava. Falei, não quero mais viver nisso. E aí, até mesmo pessoas aqui da Adna Goiabeiras, mulheres de Deus, que eu preciso mencionar pessoas aqui da Adna Goiabeiras, mulheres muito sábias que me ajudaram, Luciana, você, Stephanie, que foi uma das pessoas assim que me ajudaram muito. E eu comecei a entender, falei, eu não quero mais ser essa pessoa que fica no lugar de vítima. Eu vou ser a pessoa que vou dobrar o meu joelho e vou orar. Amém. Orei,
E, assim, começou por mim. Orei, falei, Senhor, eu entrego a vida do meu marido. Só que o Gabriel, ele viu a diferença em mim. Porque eu falei, eu quero realmente, se Deus me transformar, ele vai ser transformado. E eu vou orar para nossa cura. Eu não quero que a minha geração seja uma geração curada, uma geração de traumas que eu vivi. Eu não quero isso para meus filhos. E aí foi isso que aconteceu. Gabriel notou a diferença em mim, inclusive a gente deu o testemunho aqui, foi praticamente isso que eu falei. E eu precisei ser moldada, o Senhor precisou colocar assim, sabe o seu orgulho? Esquece. Sabe a sua soberba? Deixa de lado. Então muitas coisas eu ouvia que me feria, que me machucava, e eu ficava calada. E aí o Gabriel começou a falar, alguma coisa tá acontecendo. Aí ele começou a querer isso também. Mas eu comecei a viver na dependência de Deus. Aquele momento com Deus. E eu chorava, me derramava. E hoje, pra mim, é tão difícil não ter meu momento com Deus, que meu dia é muito corrido. Eu tenho a faculdade, eu tenho meu trabalho, eu tenho estudo, eu tenho casa, eu tenho marido. Então, assim, é muito corrido. E eu ainda... Claro que o primordial e mais importante do meu dia é o tempo com Deus. A gente tem esse tempo de oração. Hoje, gente, antes de dormir, a gente ora juntos. A gente lê a palavra de Deus. E isso não é uma questão de... Eu preciso fazer como obrigação. Não, eu quero. Eu não consigo viver sem. E eu não consigo viver sem Deus. Deus é a minha base para tudo. Como todo casamento, creio eu, o primeiro ano de casamento, que é aquele ano que, principalmente eu que sempre fui assim, um pouco mimado pela minha mãe, opiniões vão divergir, falar que é muito, e Raíssa bastante também, mimada pelos pais dela, que a gente tem pai que nos ama muito, faz tudo por nós. Aí a gente vai morar sozinho. Mas eu sou menos que você. Aí a gente vai morar sozinho. E quando a gente vai morar sozinho, um espera do outro o que os pais faziam. E isso é natural. E aí começou a ter esse desencontro, né, essas divergências. E Raíssa, ela sofreu muito comigo no namoro. E eu reconheço que ela carregou um pouco de feridas, ou muitas feridas do que ela sofreu comigo. E nesse início de casamento, por mais que ela estava vendo ali uma transformação, ela ainda estava um pouco na defensiva. Então foram acontecendo situações que, para mim, falei, não, agora ela vai entender que eu estou transformado e que se eu estou problematizando isso, porque realmente é um problema. Só que ela já estava tão na defensiva que qualquer coisa que eu problematizava, ela já achava que estava voltando o velho Gabriel e começava as discussões. E aí, nisso, faltou para mim maturidade para lidar com essas situações, de, no momento de crise, abraçá-la, cuidá-la, e eu comecei a lutar contra ela e ela contra mim. E isso foi um pouco que desgastou o nosso relacionamento no começo. E aí eu tinha entrado no ministério, na igreja, e bati o pé por conta dessas situações, né, por conta de outras situações. Bati o pé e falei, não, preciso primeiro... eu achando que era a decisão certa. Primeiro vou arrumar minha casa, depois eu vou subir lá no altar e louvar. Só que aí, quando a gente sai de algo que é um compromisso com Deus, que é uma agenda também com Deus, aí que a gente enfraquece mais. E nisso a gente se encontrou num momento ali de muita fraqueza espiritual, e aí Raíssa, ela começou a ter esses direcionamentos de pessoas que para mim são anjos, que Deus enviou para a nossa vida, para a nossa casa, da Adna Goiabeiras. E eu vi que ela começou a buscar de verdade. Aquilo me constrangeu. E aí, aos poucos, eu fui começando a acompanhá-la nessas orações, acompanhá-la nesse propósito. Deus, ele foi me transformando. Quando eu vi que eu falei, cara, eu já saí de um Gabriel para outro, mas vou ter que mudar muito mais. Porque por mais que eu acho que eu tenha razão em algumas coisas, eu não estou sabendo lidar. E o importante é que aquela frase clichê não é ter razão, é ter paz e ter amor. Porque muitas vezes na nossa razão a gente fere o outro, a gente magoa o outro, a gente não sabe lidar com a razão. A gente tem que ter maturidade para lidar até com uma razão, porque se a gente tem razão em algo, ou que a gente acha que tem razão em algo e não tem maturidade, a gente já está com o outro com aquela razão e acaba piorando a situação. E conforme Deus foi transformando Raíssa, eu fui me constrangendo com aquilo, e aí chegou num ponto que eu falei, cara, agora eu preciso honrar minha esposa. Agora eu preciso ser transformado, agora eu preciso buscar Deus de verdade, porque... se eu começar... Uma coisa que já é errado é eu atacar uma esposa. Outra coisa pior ainda é eu atacar uma escolhida de Deus. Eu atacar uma menina dos olhos de Deus. Eu falei, não, eu vou para o inferno se eu continuar assim. E que eu comecei lindo, hein, Raíssa? Essa declaração aí. A buscar muita transformação. E foi quando eu comecei a ter de verdade essa agenda com Deus que o nosso pastor tanto prega, que a gente viu o que Deus consegue fazer, uma metanoia de verdade. Aí que eu conheci verdadeiramente o que é graça, né? Que é
É um amor de Cristo que ama o pobre pecador a ponto de a gente constranger tanto com aquele amor que a gente fala, cara, eu não quero mais pecar, não quero mais errar, não quero mais falhar, não quero mais magoar minha esposa, eu não quero mais magoar a Cristo. E isso é o que a graça faz, não é tipo nos trancar numa jaula pra gente não pecar, não, é soltar e falar, cara, faz o que você quiser. Não, Jesus, eu quero escolher a ti, eu quero escolher honrar minha esposa, porque isso é o certo, isso é o que o meu coração pede, é isso que o Espírito Santo de Deus que habita em mim está me impulsionando a fazer. Gabriel, olha, com essa pouca idade, tem nos ensinado aqui, varões que nos assistem, anotem. Uma coisa muito importante, 2 orientações que Deus dá para nós, assim, normalmente isso é ministrado em casamentos. Deixar pai e mãe, para se unir, né, com seu cônjuge. E também amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, nada mais do que ele disse aqui, está longe do que Deus tem nos instruído e nos ensinado. E nós sabemos também como é importante ter essa rede de apoio destinada por Deus para nos apoiar nessas dificuldades. Vocês citaram algumas pessoas, de fato, nós como líderes, como amigos, acabamos apoiando vocês, mas qual a importância verdadeira disso? De você se arrodear de pessoas que têm o foco em Jesus e que vai direcionar, vai te ajudar a lutar, porque para vocês foram muito importante isso. Sim, Bruna. A importância é que são pessoas de Deus, pessoas que não ajudam somente com conselhos, mas com oração. E muitas vezes eu buscava ajuda em pessoas do mundo. Só que aí Deus realmente me despertou para eu entender que eu precisava dessa rede de apoio. De pessoas que oram, de pessoas que jejuam, de pessoas que são da igreja, de pessoas que têm uma base bíblica. Isso é muito importante. Então, eu comecei a buscar em pessoas que têm essa importância, essa base bíblica, né? E eu não consigo mais chegar em qualquer pessoa e falar, olha, meu casamento tá assim, assim, assim. Não. Para mim, pessoas são pessoas cristãs, pessoas que têm uma base, que leem a palavra, pessoas que pregam, pessoas que oram mesmo, que têm intimidade com Deus. É muito importante, nos ajudaram muito. E um conselho que eu tenho para os jovens, para as mulheres, não ficam pensando em casamento, em festão, em vestido. Foquem no amor que ela tem pelo seu parceiro. Casem, que é a melhor escolha da vida de uma mulher, o casamento. Ter um homem do seu lado, um parceiro que te ajuda, que ora com você. O casamento é um propósito de Deus, a família é uma bênção. Como eu falei, eu tive pais que eles são, assim, para mim, a base de princípios cristãos. Mas quando a gente tem essa base e não sabe lidar com isso, tudo que acontecia, como eu tinha eles, a minha irmã Thaís que prega aqui como base, minhas irmãs como base, tudo que acontecia que eu precisava de conselho, eu corria para eles. Só que eu acabei confundindo isso com conselhos e não acabei cortando o cordão umbilical. E aí, quando a gente confunde isso, a gente acha que está sendo, sabem buscar conselho com a mãe, mas a gente está sendo infantil. E quando a gente chegou aqui na Adna, que tem um trabalho poderoso, forte, que não é toda igreja que tem para casais, para jovens casais, e aí fazendo honra à nossa líder, aí que eu fui entender que não, o certo não é correr para a mãe. Ah, não, mas é porque eu tenho na minha mãe uma base de cristã que ela vai me dar conselhos certos, que ela vai me falar a verdade, que ela não vai puxar a sardinha pro meu lado. Minha mãe não faz isso. Quando eu estou errado, ela joga na minha cara mesmo. Mas se a gente não souber lidar com isso, acaba não cortando o cordão umbilical e ficando o filhinho da mamãe para sempre. E aí foi aqui na Adna que eu aprendi o que é cortar esse cordão umbilical, o que é virar homem de verdade e não mais levar problemas para os nossos pais e resolver tudo em casa. E buscar o direcionamento de Deus, buscar os conselhos buscar os conselhos celestiais e baseados na palavra com os nossos líderes e não ficar trazendo roupa suja para lavar com os nossos líderes, né? Então, é uma diferença muito grande aí. E aí que essa rede de apoio chamada Adna Goiabeiras, que hoje eu sou grato à Adna pelo nosso casamento hoje estar estruturado, foi fundamental a ponto de eu acho que a gente não estaria junto se não fosse a Adna Goiabeiras. O homem é o sacerdote do lar. Com esse amor, com esse cuidado, com esse zelo que tem com o seu lar, com a sua esposa, com filhos, a submissão ela é gratuita. Ela é algo genuíno e algo entregue. E é lindo de ver. Um jovem casal como esse, com apenas 1 ano de casados, já passaram tantas situações. Isso serve de muito exemplo para nós. Vamos lutar pelos nossos casamentos, se arrodeie de pessoas que de fato
temem e amam ao Senhor, porque com certeza vai ser pessoas que vão te ajudar, vão ser pessoas que vão te direcionar, te colocar muitas vezes no foco, porque a gente quando está inserido num problema, a gente fica cego. Então, ore a Deus, se hoje você passa por uma situação, assim como eles passaram, assim como nós já passamos, ore a Deus. Eu tenho certeza, como Deus tem um propósito na sua família, Ele vai enviar pessoas para poder o socorro bem presente. Para que a gente possa finalizar essa entrevista, eu vou pedir para vocês, Gabriel e Raíssa, um conselho para um jovem, assim como vocês, jovem na idade ou um jovem casal que está aí querendo casar ou que está num recente casamento. Dá uma dica para eles. Vamos deixar uma dica aqui direto do trono. O meu conselho que eu quero deixar aqui para uma mulher que tem algum problema, por exemplo, o alcoolismo, a traição, a pornografia, que tem sofrido bastante com seu esposo, é a oração. Entrega para Deus, que Deus resolve. E eu sou prova viva de que Deus trabalha por nós. Existe o tempo, né? Foi pregado domingo aqui, e quem teve a oportunidade de assistir a pregação, existe o tempo Cronos, que é a nossa visão limitada de mundo, que a gente quer esperar tá tudo certo, tá tudo pronto para a gente tomar uma decisão grande como um casamento. Só que existe o tempo Kairos, que é o tempo de Deus. E se no tempo Cronos a gente espera estar pronto para casar, no tempo Kairos de Deus, ele vai nos preparar através de um casamento. Então a melhor decisão que um homem pode tomar na vida para ser abençoado, para se tornar um homem de verdade, para que as portas do céu se abrem, as bênçãos persigam ele, como diz na palavra de Deus, com certeza eu provei isso, é um casamento. Então é só perguntar para Deus que ele vai responder. E chegou ao fim mais uma entrevista aqui na direção dos Jovens Casais. Você que quer rever essa entrevista, acesse as nossas redes sociais e não saia daí que o próximo culto já vai começar.